Muito embora meus olhos, cegos pelas paixões, não vejam a luz de Amida que me abraça, a grande compaixão incansável está sempre me iluminando. Koso Assam, verso 95, página 121. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Dharma de hoje. O trecho que acabei de ler está nos Hinos dos Patriarcas, Koso Assam, de autoria do nosso mestre fundador, Shinan Shonin. Aqui Shinan Shonin nos diz que por causa do nosso apego às nossas paixões e desejos, não conseguimos ver a luz do Buda Amida. Mas, apesar disso, a grande compaixão do Buda Amida estaria sempre nos iluminando. Através dessa compaixão do Buda Amida, é que os olhos do nosso coração são abertos e conseguimos enxergar o mundo da forma como ele é de verdade. E quando conseguimos realmente ver com os olhos do coração, somos levados a recitar o Namo Amida Butsu em sinal de gratidão. Bem, hoje gostaria de compartilhar uma história sobre uma pintura de um fantasma assustador de um artista plástico japonês chamado Okyo Maruyama. Okyo Maruyama viveu no século XVIII e costumava pintar apenas paisagens naturais. Mas existe apenas uma pintura famosa dele em que retrata um fantasma assustador. Certo dia, duas senhoras idosas estavam olhando para essa pintura e uma delas fez o seguinte comentário: "Que assustador! Parece os olhos da minha nora." Então, a outra senhora idosa, olhando para os mesmos olhos do fantasma, disse: "Que assustador! Talvez sejam com esses olhos que eu esteja vendo a minha nora." Ou seja, uma das senhoras viu nos olhos assustadores do fantasma os olhos da sua nora. Por outro lado, a outra senhora viu nos mesmos olhos assustadores do fantasma os seus próprios olhos. No budismo, dizemos que os nossos olhos não são confiáveis porque só enxergam aquilo que desejam ver, ou seja, só enxergamos aquilo que nos é conveniente. Por outro lado, os olhos da sabedoria do Buda nos fazem enxergar o mundo da forma como ele é de verdade. Dessa forma, podemos dizer que os olhos tolos da senhora, que viu os olhos da nora na pintura do fantasma, são os nossos olhos. Por outro lado, os olhos da sábia senhora, que viu os seus próprios olhos na pintura do fantasma, são os olhos despertos pela sabedoria e compaixão do Buda Amida. Enquanto a primeira estiver enxergando os olhos da nora nos olhos do fantasma, talvez ela nunca conseguirá ter uma relação harmoniosa com a nora. Por outro lado, a outra senhora que conseguiu enxergar os seus próprios erros, talvez consiga ser mais compreensiva e mais generosa com a nora dela. Um ótimo domingo e excelente semana a todos. Ao final vamos ler um dos capítulos das cartas do mestre Renyo. Cartas do mestre Renyo, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar, e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado.
Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante, Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos. Namandavus tamandavus 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 tamandavus